Lucas capítulo 24, do versículo 1 ao 6, nós lemos assim: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens, com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. E oremos. Amado Pai, obrigado pela tua palavra. Peço a Deus que o Senhor me use, me dê poder do alto, possa trazer a mensagem de forma eficaz, de forma que possa nos ajudar. Peço que nos dê ouvidos para ouvir esta noite, em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar então esta noite. O túmulo é um lugar de morte. No versículo 5 nós lemos o que os anjos disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Isso porque elas foram procurar Cristo no túmulo, na cova. E elas foram prontas para encontrar um morto. Elas foram prontas para encontrar um defunto. A gente vê que elas levaram especiarias que tinham preparado. Para que as especiarias? Para ungir o corpo, como era costume naquela época. Então elas estavam esperando encontrar um corpo, não estavam esperando encontrar vivo. O tema de hoje, que seguimos na nossa série sobre pérolas preciosas no caminho cristão, ele é um pouco estranho, ele é até um pouco bizarro, podemos dizer. E o tema de hoje é o túmulo de vida. O túmulo de vida. Que tipo de lugar no mundo pode ser mais desesperador, mais deprimente, mais triste, mais ameaçador do que um túmulo? Alguém aqui tem medo de cemitério à noite, no dia de finados? Eu confesso que eu não tenho medo de cemitérios. Muito pelo contrário, eu, de forma bizarra e mórbida, não que eu tenha muito tempo para isso, mas eu acho muito interessante. Eu acho que todo mundo deveria, de vez em quando, passear num cemitério. Eu digo isso com toda sinceridade. No cemitério, você coloca tudo em perspectiva. Você vê ali uma lápide ou alguma coisa que diz que aqui jaz fulano, nasceu tal data, morreu tal data. E ali está toda a experiência, todos os acontecimentos de toda uma vida, todas as tristezas, alegrias, desavenças, tudo está resumido ali. E um dia é para lá que nós vamos, se Jesus não voltar antes, nos levar. Mas eu acho uma coisa muito sômbria. Eu acho que nos ajuda a dar a importância, a apreciar a brevidade da vida. Aqui no Brasil, não tanto, mas quando você vai, especialmente na Europa, para cemitérios, você vê túmulos que estão lá há séculos, 1600, 1200, 1300, e algumas vezes mencionam, aqui no Brasil também, algo sobre aquela pessoa, o que ela fez, o que ela foi. Mas o túmulo é um lugar geralmente associado com finalidade.
um lugar deprimente. E de todos os lugares possíveis no mundo, é no túmulo que tudo começa. É no túmulo que Deus escolheu colocar o início das suas coisas. Olhe comigo no versículo 5, que nós lemos agora há pouco. Estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles, os anjos, eles lhes disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, não está aqui. E eles falando sobre o túmulo. A primeira coisa que vamos ver hoje sobre o túmulo de vida é que o plano de Deus para a salvação começa no túmulo. Tem seu início no túmulo. Como assim, pastor? Tudo no túmulo, tudo do Evangelho tem o princípio ali, no túmulo. É lá que começa a nossa redenção. Se não fosse o túmulo vazio, não haveria redenção. É ali que é o fundamento da nossa fé. Se não houvesse a ressurreição, se não houvesse o túmulo vazio, a nossa fé seria em vão. É lá que começa as boas novas. Sem um túmulo vazio, sem o preço ter sido pago, não haveria salvação. E se você nunca parou, eu quero perguntar, se você já parou para pensar, o quão inverso isso é, o quão cabeça para baixo essa noção é. O lugar onde tudo termina, o lugar onde terminam as esperanças, onde estão enterrados os sonhos que aquela pessoa talvez tinha, os planos, onde acaba toda uma vida, resumida toda uma vida, é ali que tudo termina, no túmulo. O túmulo é um lugar de finalidade, é um lugar do fim, mas é no túmulo que Deus torna o lugar do começo. O túmulo é onde tudo começou. O túmulo é a direção em que o reino de Deus caminha. O reino de Deus não caminha da vida para a morte. O caminho do homem, o caminho do mundo, ele vai da vida para a morte. Todos nós nascemos e vivemos e morremos. Algo é construído, envelhece e cai. Você faz um carro, ele enferruja, começa a quebrar, dá problema, você gasta dinheiro, fica com raiva e acaba tocando fogo nele. Mas tudo vai da vida para a morte. Tudo começa com vida e vai para a morte. É assim que o mundo funciona. Mas Deus não funciona assim. O caminho do reino de Deus é o contrário. Ele vai da morte para a vida. Ele foi do túmulo vazio. Foi no túmulo onde o Cristo morto foi colocado, que ele saiu com vida 3 dias depois. É o contrário. Em João 12, 24, nós lemos o seguinte: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Assim caminha. Jesus falou essas palavras, ilustrando justamente o caminho do reino de Deus. Tudo vai da morte para a vida. Se aquele grão não cair, aquele grão vai morrer, só ele. Mas se ele cair e morrer, e germinar e crescer, ele vai dar muito fruto. O exemplo que devemos usar é o trigo, é o milho. Você pega um grão, coloca na terra, aquilo vai crescer e vai dar múltiplas sementes. Vai dar muito fruto. E cada semente tem o potencial de ser mais ainda, maior ainda. O fim é o começo na economia de Deus. Tudo começa com o fim. Então, para encontrar a sua vida, você precisa ir ao túmulo. Você precisa ir à morte. É o que nós lemos, vamos ver daqui a pouquinho mais sobre isso. Na questão de ser salvo, nós bem sabemos disso. Não existe salvação para alguém que primeiro não entende que ele está o quê? Morto nos seus delitos e pecados. A gente usa muito isso treinando a evangelizar e ensinando a evangelizar. Se você não... Outra coisa, se você não sabe, não tem experiência, vá no canal da igreja
Tem uma série lá curtinha, tem 5, 6, 7 mensagens de como ganhar almas. Mas algo que fica bem claro ali, que eu deixo bem claro, é o seguinte: antes de ganhar uma alma, antes de alguém nascer de novo, antes de alguém ter nova vida, novo nascimento, ele precisa entender que ele está morto nos seus pecados e delitos. Ele está espiritualmente morto. A pessoa precisa ir para o lugar do túmulo, onde ele entende que é da morte, da consciência, da percepção de que ele está morto, que ele está num túmulo, que ele já está condenado. Já está no inferno, só não está fisicamente lá, mas é uma questão de tempo. Ele já está condenado, já está separado, já está debaixo da morte. Ou seja, a pessoa precisa visitar o túmulo para ter nova vida, novo nascimento, ter salvação. Está espiritualmente morto. Olha comigo para Mateus 16, versículo 25. Mateus 16, versículo 25. O túmulo da vida, o plano de Deus para a salvação começa no túmulo. E o plano de Deus para a sua vida, o plano de Deus para a minha vida, ele também começa no túmulo. Mateus 16, 25 diz: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mais uma vez, se você perder a sua vida, é costumaz quem perde a vida morrer. Faz parte do pacote de perder a vida. Então o que Jesus está falando aqui é o seguinte: qualquer um que quiser salvar a sua vida, ou seja, você não quer morrer, você quer guardar a sua vida, você quer poupar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida, ou seja, quem morrer por amor de mim, acha-la. Obviamente aqui Cristo não está falando sobre a vida física, essa vida aqui, necessariamente. Mas está falando sobre o plano que Deus tem para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida. Para que você descubra qual é o plano que Deus tem para a sua vida, você precisa enterrar os planos que você tem para a sua vida. É isso que está se referindo quando fala: se você quiser salvar a sua vida, você vai perdê-la. Se você quiser se prender e continuar fazendo o que você quer da sua vida, vivendo a sua vida do seu jeito, você vai perder a sua vida. Espiritualmente quer dizer que se você insistir em confiar nas suas boas obras, na sua religião, na sua igreja, enfim, você vai perder a sua vida, você não vai para o céu, você vai para o inferno. Mas também é válido ao que diz respeito o plano de Deus para a sua vida. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus tem uma vontade para toda pessoa que é salva. Mas se a gente não quiser perder a nossa vida, não, eu quero fazer o que eu quero, do meu jeito, não tem problema. Você tem essa liberdade, você tem essa escolha, mas você vai perder, você não vai ter aquela vida abundante, aquela vida com propósito, aquela vida que agrada a Deus. Você vai perder a sua vida, você vai desperdiçar a sua vida. João 12, 24, que nós lemos agora há pouco, sobre se o grão caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Também vale para o crente. O grão aqui também simboliza a nossa vida, a nossa vontade. Vou te dar um exemplo. Eu conheço um pastor amigo meu nos Estados Unidos, eu já citei ele no passado. Ele era piloto na Marinha Americana. Ele voava jatos de um porta-avião e era, digamos assim, algo que ele trabalhou, se esforçou, dedicou muito para conseguir. Não é todo mundo, não é todo piloto que chega a esse nível. Para você ser um piloto de avião baseado num porta-avião, você tem que ser o top do top dos melhores. É algo muito difícil, muito especializado e demora muito para você chegar lá. Bom, ele era, eu não lembro a patente dele, mas era um oficial, piloto oficial, e ele estava na casa dele e uns jovens de uma igreja bateram na porta dele, encurtar a história, levaram ele a Cristo. Ele foi para a igreja, foi batizado, se engajou na igreja, foi para os cultos, foi crescendo espiritualmente, foi trabalhando, ajudando na igreja,
E Deus então traz um chamado para a vida dele, que Deus quer que ele seja pastor, que ele entre no ministério pastoral. E ele tem uma escolha a fazer. Ele tem os planos dele, ele tem a vida dele. Ele teria uma carreira longa, aposentadoria boa, com todos os benefícios associados. Ele tinha uma escolha, ele não poderia fazer os dois. Aí você lê: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. É justamente isso. Havia uma escolha a ser feita. Eu quero rapidamente acrescentar, não quero dizer que todo mundo que Deus salva vai precisar necessariamente abandonar sua carreira, sua vida. Não é nada disso. Mas se Deus chamar? E a gente pensa nas coisas grandes. Se Deus chamar eu para largar meu emprego, largar minha carreira e ir embora. Ok, e façamos o seguinte: e as coisas que não parecem ser tão grandes? As coisas que nós enxergamos como pequenas e sem importância. De como eu vou viver a minha vida, quais as decisões que eu vou tomar. Tudo isso está ligado aqui sobre ganhar, salvar ou perder a sua vida. Eu vou ser honesto e ético no meu lidar com as pessoas. Cada decisão que eu faço, eu vou passar pelo crivo da vontade de Deus. Eu quero salvar a minha vida. Eu quero fazer o que eu quero, me portar como eu quero. Eu quero ser eu. Eu não quero que ninguém mande na minha vida. O que eu quiser fazer, do jeito que quero fazer, é como eu vou fazer. E isso chama-se salvar a sua vida. É guardar. É você se prender e se apegar e não deixar Deus, não entregar a Deus as decisões. Então, o plano de Deus para a nossa vida também começa no túmulo, onde nós vamos colocar as nossas vontades, nossas paixões, nossos planos, nossos sonhos ao pé de Cristo. Mas que corta-baratos é esse? A vontade de Deus, Romanos 12, versículo 2, é o quê? Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Você nunca vai encontrar alguém que se rendeu, que perdeu sua vida, entregou sua vida a Cristo, que enterrou, colocou no túmulo as suas paixões, vontades, sonhos, desejos, aspirações, e vai dizer assim: eu me arrependi. Que coisa horrível que eu fiz. Pastor, mas eu vi alguém falando isso. Então a pessoa não fez isso. Aqui diz o quê? E quem perder a sua vida por amor de mim. Quando você enterra, leva ao túmulo suas paixões, seus planos, aspirações e desejos, quando você leva ao túmulo por amor de Cristo, você nunca se arrepende, porque você vai provar e ver que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Agora, aquela pessoa que faz isso por interesse, para aparecer, para impressionar alguém, ou é forçado, é feito com uma arma nas costas, dessa forma, quando não é por amor a Cristo, então não, você não vai descobrir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se há algum interesse, se há alguma coisa, alguma agenda escondida, vai ser frustrante. Mas quando é por amor a mim, acha lá, você vai achar a sua vida de verdade. É preciso chegar a um lugar de morte do que nós queremos, o que nós pensamos, o que nós achamos, para encontrar vida, para poder começar de novo. Eu acho que eu fui muito abençoado, porque no dia que eu fui salvo, dia 21 de julho de 1991, ao chegar em casa, eu sentei no sofá da minha sala, e eu lembro como se fosse ontem, eu falei: Deus, eu não quero achar nada, eu não quero ter opinião, o que eu quero é que a sua opinião seja a minha opinião, o que você acha seja o que eu acho, eu quero que a sua vontade seja a minha vontade. Eu decidi aquilo naquele dia.
Não foi uma transformação imediata, mas foi uma decisão que desencadeou um processo que me trouxe aonde eu estou hoje. Por muito tempo eu não entendia a vontade de Deus, estava confuso com a minha vontade. Você sabe da história que ainda dentro de 1 ano da minha salvação, eu pedi demissão do meu trabalho, vendi apartamento, vendi tudo que tinha, fiz uma mala, lá fomos eu e irmã Simone para a Espanha, para sermos missionários. Como que isso não é a vontade de Deus? Eu larguei tudo, larguei trabalho, emprego, vendi apartamento, vendi tudo, juntei tudo e fui embora para a Espanha, para ser missionários na Espanha. Como que isso não é a vontade de Deus? Sabe uma coisa? Aquilo não era a vontade de Deus. Era a vontade de quem? Minha. Aquilo era a minha vontade. Parecia muito com a vontade de Deus. Eu não fiz aquilo em rebelião a Deus. Eu pensei que eu estava fazendo a coisa certa. Só que Deus foi fechando as portas até que ficar claro que não era a vontade dele. E eu tomei um chá de Simancol e fui embora. Mas a verdade é que aquela decisão de não querer ter opinião, não querer ter vontade, aquilo ali foi que me colocou numa trajetória. E a Bíblia falou o quê? Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele vai fazer o quê? Endireitar as suas veredas. Eu estava na vereda errada. Eu estava reconhecendo Deus nos meus caminhos, mas eu estava errando. Eu estava na vereda errada. O que foi que Deus fez? Endireitou o meu caminho. Ou eu poderia ter ficado na Espanha até hoje. Não seria uma má ideia? Eu e a irmã Simone, nós amamos a Espanha, adoramos a Espanha. Eu não teria problema nenhum em morar o resto da minha vida na Espanha. Mas não era a vontade de Deus. Eu não estava lá ilegalmente, não estava lá como tem muito isso hoje, né? Imigrante legal. Não, eu estava lá legalmente. Podia trabalhar normalmente. Podia até receber auxílio do governo. Não recebi, mas poderia, porque eu nunca apliquei, mas poderia. Deus fez o quê? Ele endireitou o meu caminho, porque eu o reconheci. Eu falei para ele, eu quero a sua vontade, não a minha. Em Cristo, no túmulo, no lugar do fim, é onde encontramos o começo. É no lugar de desesperança que achamos esperança. É no lugar de tristeza que encontramos verdadeira alegria. É no lugar da morte que encontramos a salvação, é onde nascemos de novo. Você pode imaginar a alegria dos seus seguidores quando ouviram que do túmulo, lugar da morte, ele havia ressurgido e estava vivo. É no túmulo que encontramos a nova vida. Vamos para Gálatas 2, versículo 20, esta noite. Gálatas 2, versículo 20. O túmulo de vida. O plano de Deus para a salvação começa no túmulo. O plano de Deus para a sua vida começa no túmulo. Mas antes do túmulo vem a crucificação. Antes do túmulo vem a crucificação. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Antes do sepultamento, antes do túmulo, veio a cruz. Antes do túmulo, veio a morte. Pela sua morte de Cristo e pela sua ressurreição, Ele nos concedeu vitória. Ele não só foi sepultado, mas ele saiu 3 dias depois. Nós temos a vitória sobre a morte e nós temos a vitória sobre o pecado. Nós temos a vitória sobre ambos. 1 Coríntios 15, se você olhar no versículo 55 de 1 Coríntios 15, diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado,
e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos a vitória sobre a morte. E se nós temos a vitória sobre a morte, nós também temos vitória sobre o pecado. Note que no versículo 55 fala sobre a morte e sobre o inferno. E fala no versículo 56, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Aí termina, mas graças a Deus que nos dá a vitória. Vitória sobre o quê? Vitória sobre a morte e vitória sobre o pecado. Quem aqui acha que o crente tem vitória sobre a morte? Quem acha que a morte não vai poder nos conter no túmulo? Quem crê aqui que no dia do arrebatamento, quando a trombeta soar, quando o anjo chamar, Jesus descer nas nuvens, os mortos em Cristo serão ressuscitados, receberão um novo corpo e subirão para as nuvens para estar com o Senhor para sempre. Quem quer subir sem passar pelo túmulo? Pois é, não há garantia, tá? Mas caso nós não estejamos vivos nesse dia, está garantida a nossa vitória sobre a morte. Amém? Mas igualmente está garantida a nossa vitória sobre o pecado. Nós não precisamos esperar o túmulo e o arrebatamento para termos vitória sobre o pecado. Sobre a morte, sim. Foi D.L. Moody que disse certa vez: qualquer dia desses vocês vão ouvir que eu morri. Não acreditem, porque nesse dia eu estarei mais vivo do que eu jamais estive. É verdade. O que vai morrer é esse corpo aqui, ó. Mas para quem tem um novo nascimento, para quem nasceu de novo, quem é filho de Deus, quem tem o nome escrito no livro da vida, ele não vai morrer. Você vai simplesmente mudar de endereço, você vai deixar esse corpo físico e você vai para o céu, para estar com Cristo para sempre, até que Ele volte. E nós voltaremos com Ele. Quando vai ser isso, pastor? Até 7 anos depois do arrebatamento. Vai ter arrebatamento, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, ninguém sabe. Mas quando aconteceu o arrebatamento, conte 7 anos. 7 anos depois, Jesus vai voltar como rei. E todos os salvos voltarão com ele. Estaremos montados em cavalos brancos e voltaremos para reinar com ele por 1000 anos. Que morte! Se você é salvo, o seu corpo pode morrer, mas nós não vamos morrer, porque nós vencemos a morte. Mas igualmente vencemos o pecado. Então, para o crente, quando nós pecamos, eu não estou dizendo sim, mas quando, é porque nós escolhemos. E que o pecado já foi vencido. É uma escolha. E é isso que torna o pecado tão trágico, tão lastimável, tão ofensivo para Deus. Porque é uma escolha. Porque nós temos a vitória sobre o pecado, assim como temos vitória sobre a morte. Note no versículo 20 de Gálatas 2, já estou crucificado com Cristo. Quando você lê crucificado, entenda, morto. Se você é salvo, você já está morto para o pecado. Você não está morto, obviamente, você está aqui. Você está morto para o pecado. Você já está crucificado para o pecado. Mais uma vez, já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, na o quê? Na carne. O que quer dizer isso? Nesse corpo. A vida que eu vivo nesse corpo, na carne. Esta vida, vivo-a pela fé do Filho de Deus. Esta vida física, neste corpo carnal que nós vivemos pela fé em Cristo, porque nós já estamos crucificados em Cristo.
Precisamos chegar no túmulo antes que haja uma nova vida nos planos de Deus. O que será em nossa vida, na sua vida, na minha vida, que deve ser crucificado, que deve morrer, que deve acabar? O que é em nossa vida que devemos sepultar? Orgulho, vontade própria, amor ao mundo, soberba da vida? O que será? Precisamos deixar certas coisas no túmulo. Sepultar, matar, crucificar, mortificar essas coisas da carne. A Bíblia fala, mortificar é a carne. Mortificar é a carne. Em Romanos 6, versículo 4. De sorte que fomos sepultados. A gente lê em Gálatas 2:20 que fomos crucificados com Cristo. Romanos 6,4 fala, fomos sepultados com Ele. Cristo foi primeiro crucificado e depois foi sepultado. Nós também fala que já estou crucificado com Cristo em Gálatas 2:20, e o mesmo apóstolo Paulo escreve em Romanos 6,4, fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Para quê? Qual o propósito? Para quê que nós somos sepultados com Ele pelo batismo? Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Para que isso? Para que essa crucificação? Para que esse sepultamento? Para que nós andássemos também em novidade de vida. Por que falar também em novidade de vida? O nosso espírito foi vivificado. O nosso espírito não é que foi renovado, ele estava morto e agora vive no novo nascimento. E assim como temos um espírito vivo, um espírito novo, nós temos que também andar em novidade de vida. Como eu vou andar em novidade de vida? Diferente da antiga vida, antes da salvação. Precisamos sepultar as velhas coisas. Precisamos mortificar, crucificar as velhas coisas do mundo, da carne, do pecado. Precisamos sepultá-las, colocá-las no túmulo, para que possamos andar em novidade de vida. O crente que tenta caminhar o caminho cristão, e ao mesmo tempo caminhar o velho caminho do mundo, vai fracassar. Você não tem como andar aqui e andar acolá. Você não pode andar em novidade de vida e as coisas antigas. Jesus falou que não se coloca vinho em odres novos. Se você colocar vinho novo em odre velho, vai acontecer que o vinho vai expandir, vai estragar o odre e vai estragar o vinho que vai ser derramado. Não dá certo. Ninguém faz remenda nova em roupa velha. De sorte que o quê? O remendo vai rasgar, você nem vai ter o remendo e nem roupa velha, vai ficar mais rasgada ainda. Não funciona. E muitos crentes fracassam amargamente porque tentam consolidar, mesclar, combinar o velho com o novo. Eles não sepultam, não colocam no túmulo as coisas que deveriam ser colocadas. Eles querem viver para Cristo e para si. Querem viver para o mundo e para Deus. Isso não funciona. Tem que passar pelo túmulo. Tem que ser enterrado. Coloque na cruz, leve para o túmulo e aguarde. Aguarde, porque depois de chegar o fim, depois de enterrar, encontrará o começo. Romanos 6,4. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andamos nós em novidade de vida. Aguarde. Aguarde. Porque uma semente enterrada não germina, cresce de imediato. E dependendo do que for, pode demorar até anos. Eu estou falando de plantas. Eu digo isso porque muitas vezes
o crente se frustra. Ah, pastor, mas há uma semana que eu mudei um bocado de coisa na minha vida. Há uma semana que eu não perco um culto. Há uma semana que eu leio a Bíblia. Há uma semana que eu oro todo dia. Há uma semana que eu não faço fofoca de ninguém. Há uma semana que eu não cometo nenhum delito. Há uma semana... Uma semana, pastor. Você não entende o sofrimento que eu passei. Você não entende a coceira na língua que eu tenho de falar de alguém. Eu não minto, pastor, uma semana. Você sabe o que é isso? Eu não desrespeito ninguém uma semana. Uma semana? Pastor, por isso que isso de Deus, essa coisa de Deus, não funciona. Eu tentei fazer a vontade de Deus, eu tentei viver a vida cristã, eu tentei fazer o que é correto, eu tentei, mas sabe uma coisa? Não deu certo. Uma semana depois, tudo a mesma coisa, não mudou nada, eu vou chutar o balde, eu vou chutar o pau da barraca, meter o pé na jaca, e vou desistir de tudo, vou viver minha vida. Tudo bem, uma semana talvez eu exagerei, mas tem muito crente que fica desencorajado. Pedro falou isso em 1 Pedro 1,23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. Aqui está falando que nós somos gerados. Essa palavra gerados, ela significa, a sua etimologia tem semente. Tanto que ele fala, sendo de novo gerados, não de semente corruptível. O que seria uma semente corruptível? Uma semente corruptível é qualquer coisa em nossas vidas que é mundano, que é da carne, que é do mundo, que é do diabo. Ela corrompe. Mas nós somos gerados, de novo gerados de forma nova, não de semente corruptível, mas da incorruptível. Que semente é essa? Pela palavra de Deus. Viva, o que é viva? A palavra de Deus, e a palavra de Deus aqui é comparada com uma semente. Então nós podemos plantar em nossas vidas dois tipos de semente: a corruptível, que são as coisas do mundo, o pecado da carne, do diabo, ou a incorruptível, que é a palavra de Deus. E se nós semearmos e plantarmos em nossas vidas, se nós fizermos e cumprirmos em nossas vidas, se nós semeamos a semente, a palavra incorruptível da palavra de Deus, nós vamos colher o quê? O fruto incorruptível, os frutos do Espírito. Mas demora, usa aqui semente, uma semente, você não sabe, aquela história de Joãozinho com o pé de feijão, aquilo é uma história, tá? Você não vai plantar um feijão hoje, amanhã vai ter um pé de feijão que sobe nas nuvens. Isso não é verdade. Tem muito crente que quer isso, ele quer fazer uma coisa hoje, uma vez, e amanhã tem um pé de feijão, ele vai para as nuvens, vai descer com um tesouro. Gente, aquilo é ficção, não é história. Mas semente demora. Eu plantei, eu vou deixar ele mentir. A irmã Simone plantou um pé de aquela frutinha roxa que é branca dentro, jambro. É isso, jambro? Pronto. Faz anos. O ano passado deu 2 ou 3 frutinhas. Fala anos. Esse ano tem mais. Mas sabe uma coisa? Eu já vi, talvez você também, pés de jambro grandes, que quando você anda embaixo, você só pisa em jambro. De tanto jambro que é. Um tempo atrás, nós fomos para um Bosque Hotel fazendo desses da vida por aí, e tinha, a Michelle viu também, tinha, eu acho que 1 dúzia de pé de jambos grandes. Você não via o chão. Era só jambo para tudo quanto é lado. Tinha jambo, tinha uma lagoa, tinha jambo flutuando de monte, tinha no chão, tinha tudo quanto é canto. Você andava, jambo podre, jambo mole, jambo maduro. Uma jambrice danada. Ah, eu quero assim. Sabe quanto tempo está lá? Eu não sei, mas digo uma coisa, é muito tempo. O meu tá lá, o meu pé de jambo deve ter uns 5 metros. Não está pequeno não, gente, tá grande, tá uns 3, 4, 5 metros, não sei. Esse ano tem uns 10. Pois é, estou bem longe. A vida cristã é assim, gente. Um grande homem de Deus, certa vez falou, a vida cristã não se mede em anos, se mede em décadas. Décadas.
E muito crente fica desencorajado. No casamento, na vida, no ministério, em tudo. Porque demora. Sabe qual é um dos frutos do Espírito? Paciência. Crente que não tem paciência, está com problema no espírito. No espírito. Resumindo, terminando a mensagem de hoje. É na fraqueza que nós temos poder. É na humildade que encontramos graça. É no servir que temos grandeza. Jesus falou. É no morrer que é a vitória. Não só morrer fisicamente. É no túmulo que é a vida. Tudo isso que eu mencionei agora, fraqueza, humildade, servir, morte, túmulo, tudo isso é ligado ao túmulo. Não há soberba no túmulo. Você pode ser a pessoa, ou ter sido a pessoa mais importante, mais rica, mais tudo. Mas sabe uma coisa? Não há orgulho no túmulo. Tem gente que gosta de fazer um túmulo todo cheio para impressionar, mas no frigir dos ovos, a mesma coisa que o túmulo simplesinho, com uma simples lápide do lado. No túmulo não há soberba, não há orgulho, mas é no túmulo que começa a vida cristã.